Bom dia, meus amados irmãos. Vamos novamente estudar a palavra de Deus, como temos feito nesses domingos todos, já faz um tempinho. Vamos, antes de mais nada, orar mais uma vez. Senhor, muito obrigado por mais esse dia. Eu te rogo que o Senhor esteja abençoando, meu Pai, as nossas vidas. Fala aos nossos corações e nos edifica em Ti, Senhor. Perdoa os nossos pecados e aumenta a nossa fé em Ti a cada dia. Isso que eu te peço e te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, então, hoje eu não tenho nenhum texto bíblico assim específico, mas eu pensei numa história grande, tá? Completa. Então, talvez no caso eu tenho em mente o livro de Jó, a história completa de Jó, tá? Todos os capítulos do livro. Eu falei num domingo a respeito do sofrimento de Jó, né? E falei que realmente Jó tinha um status de homem rico, que tinha muitos bens, que tinha muitos filhos. Ele passou então pela provação, perdeu tudo e depois ele recuperou tudo isso. Então, desse aspecto, ele não perdeu nem ganhou nada a mais com aquele sofrimento. Mas olhando por um outro ponto de vista, Jó, através desse sofrimento que ele passou, ele teve um encontro pessoal com Deus. Deus apareceu para ele pessoalmente, né, dentro de um redemoinho, né, de um furacãozinho, provavelmente. Os irmãos conhecem os redemoinhos, né, feitos de... O vento vem assim e gira poeira, né, faz ali um furacão pequenininho. E falou com Jó. E então Jó até então ele não tinha tido uma experiência sobrenatural com Deus nesse sentido. Veja bem, Jó ele vivia experiência sobrenatural com Deus no sentido de ser abençoado financeiramente, de ser abençoado na sua família, na segurança de sua família, de ser abençoado na saúde que ele e a sua família gozavam. Então ele era sim abençoado e tinha uma experiência sim com Deus. Então ele cultuava a Deus, pedia a Deus misericórdia por seus filhos, porque ele imaginava que os seus filhos que não tinham a mesma não é o mesmo conhecimento, mas eles o mesmo temor de Deus, por exemplo, né? Esses filhos eles não eram ligados assim com o sobrenatural. E então Jó imaginava que os seus filhos, então, eles poderiam, provavelmente ele ensinou eles a respeitar a Deus e tudo, mas que eles poderiam se distrair e cometer algum erro. Jó estava sempre vigilante pela sua família. Então Jó fazia um trabalho sacerdotal sobre a sua família. E através disso, então, de ter uma vida exemplar em todos os sentidos, Jó era um homem muito abençoado por Deus. Ele, a sua mulher e os seus filhos. Bom, mas de fato falar com Deus pessoalmente e Deus responder pessoalmente, uma experiência que profetas tinham, ele não tinha. Ele tinha uma experiência sacerdotal, um serviço de obediência a Deus e recebia as bênçãos de Deus. Então houve toda aquela questão, né? A história começa assim.
A Bíblia fala que no dia, indicando que havia uma rotina. Então, no dia X marcado, que era comum, é isso que dá a entender o texto, que era comum os filhos de Deus, que são os anjos, se apresentarem diante de Deus para prestar contas. No meio desses anjos veio o diabo. Então, o diabo foi junto. E Deus, então, ele inicia uma conversa com o maligno e ele fala: de onde você vem? Aí o diabo fala: de rodear a terra, certo? Indicando que a terra é redonda. De rodear a terra e passear pela terra. Ou seja, ele era da vadiagem, certo? Provavelmente essa é a condição dele. Estava expulso do céu e vivia rodeando a terra toda, indo de um lugar a outro, buscando alguém para atormentar, buscando atrapalhar a vida dos outros. E aí Deus pega e fala: você conhece então o mundo inteiro, você está ligado em tudo, né? Está muito bem informado, né? Você viu o meu servo Jó? Como ele é fiel, como ele é íntegro, como ele sabe se desviar do mal. Aí o diabo pega e fala com Deus: mas também, né, você o protegeu de tudo, é lógico que ele vai ser um servo fiel a ti. Agora, se o Senhor, por exemplo, deixasse de o proteger em alguma coisa, ele já ia te abandonar, porque os homens, os mortais, eles são seres interesseiros. Então Jó, ele não é tudo isso não, ele só é fiel porque ele é abençoado. Se você tirar as bênçãos dele, ele vai se mostrar infiel. Aí Deus pegou e falou: interessante a sua opinião. Muito bem, então vamos fazer o seguinte: pode tirar tudo que eu dei para ele, você pode fazer isso, só não pode tocar na vida dele. Não pode tocar na vida dele. Então, o diabo, ele se contrapôs a Deus, discordou de Deus, e então Deus aceitou o desafio que o diabo fez, né? Falou: não, tudo bem, então pode tocar na vida financeira de Jó, né? Na sua família, nas proteções que eu tenho dado para ele, eu dou permissão para você tirar tudo que eu dei para ele, só não toca na vida dele. Isso é muito complicado, porque a história em nenhum momento agora está tratando de Jó. Jó a gente trata muitas vezes como personagem principal, porque nós olhamos a Bíblia como homens e nos interessam as coisas que acontecem com os homens. Mas de fato a Bíblia está ali na história de Jó com o protagonista, que é Deus, o antagonista, que é o diabo, e o Jó é o objeto de disputa dos dois. O Jó, ele faz parte do cenário. O Jó, ele não é um personagem, ele é um personagem secundário. A disputa ali entre Deus e o diabo. Jó, ele toma um aspecto principal porque ele desencadeia essa disputa pelo estilo de vida dele. Então, não é certo, tá, meus irmãos, nós pegarmos assim um texto da Bíblia e darmos valores que não estão escritos. Então, vê lá a história de Adão e Eva, e aí vai falar que a árvore simboliza uma coisa, que, sabe, encontrando valores secretos no texto. A árvore simboliza isso,
a maçã simboliza aquilo, a cobra simboliza aquilo, dando valores que não estão descritos na Bíblia, tá? Isso é muito perigoso, chama-se alegoria, né? Então Paulo está lá preso na prisão, e Paulo fala: olha, quando você vier aqui me visitar na prisão, traz a minha capa, minha blusa, né? Traz os meus livros. Aí dá um valor secreto, porque a capa simboliza isso, porque os livros simbolizam aquilo. Não, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Mas nós temos que tentar extrair alguma coisa de princípios nessa história de Jó. E um dos princípios que a gente pode ver, uma das essências ali, observando os detalhes da história, é que a vida de Jó, a comunhão dele com Deus, incomodou o maligno. O maligno, ele vadia pela terra, como a Bíblia diz, buscando a quem possa tragar. Deus se gabou de Jó. Deus falou: você viu o meu servo Jó, como ele sabe se desviar do mal? E o maligno, ele deu um falso testemunho, ele disse mal, falou mal a respeito de Jó. Ele já atacou Jó. Deus se gabou do ser humano e o diabo ficou enfurecido e já contra-atacou e falou: não, ele não é tudo isso. Como uma criança ciumenta que vê a outra ali recebendo o carinho do pai, então ela quer fazer mal para outra. Então nós vemos isso e a gente pode tirar então uma lição daí, de que o diabo tem essa personalidade e que o nosso agir, a nossa fidelidade, ela incomoda o maligno. Ela incomoda o maligno. Ela chama a atenção do maligno. Quando o Filho de Deus é abençoado por Deus, o maligno fica enfurecido e ele vai querer atacar e vai querer destruir. Então já é normal, o maligno já fica vadiando pela terra, buscando a quem possa tragar. Mas quando ele vê um filho de Deus fazendo tudo certinho, tendo comunhão com o Pai, e o pai passando a mão na cabeça do filho, ali abençoando ele, o diabo fica muito bravo, e o diabo então foca ali naquela pessoa para destruir aquela pessoa. Então, se aproximar de Deus tem um custo. Andar na luz tem um custo. Imagina que você está numa rua escura, onde não existe luz, mas em cima da sua cabeça tem uma lâmpada ali. Talvez você tenha uma mochila que coloca uma lâmpada bem em cima da sua cabeça e ilumina o seu corpo, os seus passos. Então isso te expõe. Nas trevas existe o mal que quer te atacar, e a luz te coloca em evidência. As bênçãos de Deus, o amor de Deus, a misericórdia de Deus te colocam em evidência. E o mal, movido de inveja, movendo as pessoas que são do mal, que pertencem ao diabo, com inveja, vai olhar aquela pessoa abençoada e vai querer destruir aquela pessoa. Então nós estamos falando da realidade espiritual, olhando o que a gente pode pegar aqui nessa história de Jó. Então é basicamente isso. Imagina que você está nas trevas, no mundo que é as trevas. Nas trevas existem pessoas que estão nas trevas,
que elas estão possuídas pelo maligno, estão nas mãos do diabo, mas você não está nas mãos do diabo, você é um dos soldados do time adversário, que é o time de Deus. Em cima da sua cabeça tem uma luz que ilumina do alto da sua cabeça até os seus pés. Então todos nas trevas te veem, todos nas trevas prestam atenção em você. Dá para lembrar do Salmo 23, né? Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda, preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Uma mesa abençoada, cheia de comida, e os inimigos tudo furiosos, porque está sendo abençoado. Tem óleo sobre a sua cabeça, né? Tem um cálice transbordante, todo abençoado, e os inimigos ficam furiosos. O nosso inimigo é o diabo. Ele vai usar os soldados deles, que são as pessoas que estão nas mãos dele, para, movidos de inveja, atacar aquele que pertence a Deus. Baseado nisso, nós vamos ver que os amigos de Jó, eles vão ser usados pelo inimigo. Um deles vai falar algo muito interessante. Ele vai falar que durante a noite uma sombra passou por ele, um espírito, e falou no ouvido dele que Deus não confia nem nos seus próprios anjos, quanto mais um ser humano, né? E essa pessoa então ela vai argumentar com Jó desse pensamento, essa filosofia que foi soprada no ouvido dela por uma sombra, por um espírito, por um vulto que passou ali por ela ali durante a noite enquanto ela dormia. Então os amigos de Jó vão ser direcionados para flagelar Jó. Ao invés de ajudar, eles vão condenar e vão falar: olha, você está na pior porque você pecou. E faz muito sentido até, porque Jó era uma pessoa abençoada por Deus. De repente Jó não é mais abençoado por Deus. O que Jó fez que irritou Deus, que fez Deus tirar a bênção? É uma coisa que nós podemos pensar. Então juntam-se acusadores, e a Bíblia vai falar que eles estão mesmo errados, e vai falar que eles estão numa fria, e Deus vai falar com Jó, que Jó precisa orar para eles, para Deus não punir eles, para Deus perdoar eles, porque senão eles vão ser castigados. Então nesse momento eles são usados pelo maligno e eles atacam Jó. E Jó, ele não perdeu só a vida financeira dele, ele perdeu também os seus filhos. Então Jó estava destruído por dentro. Embora ele estivesse com saúde, e ele perdeu toda a sua riqueza e perdeu até os seus filhos. Os filhos são a riqueza principal de uma pessoa. Então Jó estava lá destruído. A esposa de Jó parece que também foi usada pelo maligno. Ela fala como se fosse o diabo, fala para Jó: amaldiçoa a Deus, ou seja, abandona a Deus de fato ou totalmente, ou simplesmente abandona a Deus, nega a Deus e se mata. A sua vida não vale mais nada. Então são pensamentos malignos. Então Jó, ele não foi agredido na sua saúde financeira simplesmente, mas ele foi agredido de todas as formas possíveis. Quando o diabo volta para Deus, Deus chama a atenção do diabo e fala: olha, de onde você vem? De rodear a terra e passear por ela. Você viu o meu servo Jó, que ele ainda permanece fiel, mesmo você tirando todas as bênçãos dele, até os seus filhos, né? Estou só colocando no português, né? Na verdade a palavra foi mais simples. Você viu meu servo Jó, que ele ainda permaneceu mesmo, você tendo me incitado contra ele.
E Jó, o diabo vai falar, não, é que ele ainda não sofreu de fato, porque ele é um ser humano ruim, ele só se importa consigo mesmo. Então você pode tirar toda a sua riqueza, pode tirar os seus filhos, ele não está afetado, porque ele só se importa consigo mesmo. Ele está com saúde, está vivo, então para ele está tudo bem. Toca na pele dele. O diabo usa a expressão pele por pele, né? Toca na pele dele, toca na carne dele, que aí sim ele vai te negar. Aí Deus falou, tudo bem, você tem o direito de tocar na saúde dele, só não pode tirar a vida dele. Aí o diabo vai e inferniza Jó com uma doença infernal, que é uma doença como se fosse a do macaco, monkeypox. Então imagina que surgiu bolhas e essas bolhas se tornaram feridas e elas coçavam pelo corpo inteiro de Jó, como se fosse uma sarna, alguma coisa bem horrorosa, e Jó pegava um caco de telha, por exemplo, de barro, e ficava assim coçando com aquele inferno, coçando, e saindo sangue, a carne viva, coçando pelo corpo inteiro. E Jó, eu esqueci de falar que Jó ele estava de luto. Jó, ele já estava destruído emocionalmente pela perda dos seus filhos, que ele amava os filhos dele. Então ele já tinha deixado qualquer roupa chique, estava vestindo aquela roupa de saco, a roupa mais simples que eles têm, que parece aquele saco de colocar batata, não sei expressar isso. É uma roupa bem ruinzinha, e estava no pó, né? Sentado lá no pó, na cinza, como é o costume do judeu quando ele está em luto, né? Vocês vão ver algum filme, a pessoa deita no chão assim, joga a terra para cima, e chora, e grita, né? Porque no mundo oriental não existia coisas como palavras que descrevem a dor, não existiam essas coisas abstratas. Então eles precisavam de coisas concretas para expressar a dor. Então se expressava a dor com toda aquela cena. Aquilo era a palavra de dor, era o choro, né? Simplesmente o choro não significaria tanto, mas então eles faziam toda aquela questão de se jogar no chão, ficar sem comer, se vestir uma roupa horrível, passar terra, né, cinzas. Estou destruído, estou dizendo que eu estou em aflição, que eu estou sofrendo. Essa é a forma de dizer. E aí, não bastasse isso, o diabo foi e feriu Jó de uma doença horrorosa. E aí então teve toda essa questão. Em determinado momento, Jó, depois de ouvir tanto aqueles amigos, ele vai pegar e vai falar, olha, o que eu quero é conversar com Deus. Eu quero uma explicação para isso. Eu acho que se eu conversar com Deus, nós vamos nos entender. Nós estávamos tendo um bom relacionamento. Não é justo o que eu estou passando. Eu não fiz nada para merecer isso. Então, é como se ele estivesse falando, deve estar havendo algum equívoco, né? E ele então quer conversar com Deus. Jó, então, em nenhum momento, Jó ele abandona Deus. Quanto mais ele é afligido, mais ele busca Deus. Ele não vê outra solução para ele a não ser Deus. Então, quanto mais fica a situação pior, mais ele pensa em falar com Deus. Ele tem a noção
de que somente Deus pode tirar ele daquele buraco. Então, quanto mais ele é afligido, quanto mais ele sofre, mais ele busca Deus. Isso lembra a história de Paulo, do espinho na carne, que Paulo fala. Deus fala para Paulo: o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E Paulo fala: então eu vou me gloriar na minha fraqueza, porque quando é que eu estou fraco, aí é que eu estou forte. Então, na verdade, você apertar, você moer Jó, fez ele ficar mais próximo ainda de Deus. Ele buscou a Deus mais ainda. Ele não buscou nenhum outro Deus, nenhuma outra solução. Ele não renegou a Deus, que é o normal, né? Se você tem um patrão, seu patrão te faz mal, você pega e chuta o balde, sai da empresa, vai procurar um outro serviço. E essa era a situação de Jó, mas Jó, ainda se sentindo injustiçado, ele busca Deus. E aí o que resulta é que ele tem um encontro com Deus. E Deus questiona Jó: quem é você para questionar a mim? Eu sou o Criador. Estou resumindo, né, a conversa. Eu fiz todas as coisas, eu conheço tudo. Me fala aí, você sabe por que tal animal é assim, por que ele faz isso? Você sabe por que a estrela brilha lá no céu? Você entende as coisas da natureza? Você não tem essa sabedoria, e eu não tenho que te dar resposta nenhuma. Eu sou Deus, eu faço o que eu quero. Eu não vou me justificar para você. E morreu por aí a conversa. Acabou. Eu quero falar com Deus, eu quero uma justificativa. Não tem, eu faço o que eu quero, eu sei o que eu estou fazendo. Acabou. Aí o Jó, ele se toca de que ele está fazendo algo que não é muito legal, né? Questionar a Deus. E ele fala, porque Deus está questionando ele. Aí Jó fala: não, eu vou me calar, eu não quero responder nada não, eu já entendi, beleza, eu entendi. Eu questionei, eu fui um tolo em questionar, eu não tenho pergunta nenhuma não, pode esquecer o que eu estava falando. Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora eu estou te vendo. Acho que para mim tá bom isso, acho que é uma experiência recompensadora. É como se fosse um resumo, tá? Não foi com essas palavras, né? Mas foi mais ou menos isso. Depois Deus vai falar para Jó orar pelos amigos dele, e a Bíblia vai mostrar que quando Jó perdoa os amigos dele que foram lá e acusaram ele, quando ele ora por eles, intercede por eles, aqueles amigos que eram na verdade inimigos, como ele fazia pelos seus filhos, quando ele faz isso, a Bíblia vai falar que vira o cativeiro de Jó. Então toda aquela maldição, doença, problema financeiro, perda dos filhos, tudo aquilo é retirado. Então Jó começa a prosperar de novo e torna a ter toda a riqueza que ele já teve um dia. Ele tem mais filhos, né? E aí então tudo volta a ser a mesma coisa que era antes. Então tem algumas coisas que nós precisamos notar, que vamos pegar lá pelo final, assim como a gente pegou o cara no começo, vamos pegar lá pelo final. A situação de Jó, depois que Deus já tinha vencido o embate com Satanás, já tinha sido provado que Jó, ele era fiel a Deus, e que ele, quanto mais apertado, mais ele buscava Deus, ainda teve esse acréscimo de Jó ser bom o suficiente a ponto de abençoar aqueles que o tinham acusado.
aqueles que o tinham odiado, quando ele estava na pior, aqueles amigos traidores, que até virou uma expressão, amigo de Jó, né? Então, e quando ele, algumas igrejas falam, libera perdão, usa essa expressão, quando ele libera perdão para aquelas pessoas, aí sim é que aquela situação horrível que estava acontecendo com ele é finalizada e ele volta a ter tudo que ele tinha antes. Então, isso talvez é um princípio que a gente possa aprender nessa história, de que quando você é perseguido, e Jesus ensina isso, orai pelos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis, né? A Bíblia vai ensinar lá no Novo Testamento, acho que é Paulo que fala isso. Bendizei o que vos maldizem, né? Se o teu inimigo tiver fome, dá de beber. Se o teu inimigo tiver sede, dá de comer. Então, se você tiver essa postura diferente, se você é agredido, e ao invés de ser um agressor, ao invés de combater o mal com o mal, você combater o mal com o bem, ao invés de você combater fogo com o fogo, você jogar água no fogo e apagar o fogo, se você demonstrar a diferença, isso vai ser algo que vai mudar a sua história. Isso vai ser algo que vai trazer remissão para a sua vida. É como se Deus olhasse lá do céu e falasse: não, esse cara é bom, esse cara não merece continuar no sofrimento, eu vou abençoar esse cara. Então, quando você perdoa, quando você abençoa, apesar de estar sendo agredido, quando você demonstra ser filho de Deus, diferente do seu oponente que é filho do maligno, quando você demonstra a diferença, isso faz toda a diferença para você na sua vida. Então, na Bíblia, é muito maior do que a história de Jó, né? Mas existem muitas palavras na Bíblia que significam a mesma coisa. Quando a Bíblia fala santos, os santos de Deus e os ímpios, né? Aqueles que servem a Deus e aqueles que são infiéis, o justo e o injusto, é tudo ligado, né, nesse conceito de ser diferente, de fazer a diferença nesse mundo. E Deus procura essa pessoa, a pessoa que é alienada nesse mundo, que não é uma Maria vai com as outras, que não anda segundo o curso desse mundo, uma pessoa que decidiu, apesar de que a sociedade é violenta, todo mundo rouba, todo mundo tem um jeitinho, todo mundo quer levar vantagem, mas Deus procura aquela pessoa que é correta, que ele chama de justo, aquele que não se envolve com corrupção, aquele que não fala mal do outro, né? Aquele que dá falso testemunho, falar mal gratuitamente, que não está tentando derrubar o outro, né? Não é aquele que chega e fala a verdade, eu estou falando daquele que chega e fala a mentira, tá? Então, a pessoa que fala a verdade, a pessoa que é fiel nos contratos, a Bíblia vai falar isso o tempo inteiro. A pessoa que é fiel, que é o justo é fiel, se ele estabeleceu um contrato com a pessoa, ele honra aquele contrato. Deus gosta disso, gosta da pessoa que tem palavra, pessoa que tem caráter. Isso demonstra ser filho de Deus. Então, aquilo que a sociedade nossa chamou de pessoa civilizada, de ser humano e educado,
Na verdade é o que Deus quer, não com esses moldes aí do politicamente correto. Eu estou falando na pessoa ser uma pessoa do bem, resumindo assim, né, como dizem hoje em dia, né? A pessoa que é uma pessoa do bem, ela faz tudo corretamente, certo? Ela abraça o caminho do bem. E lá no começo da história de Jó, vai se falar, Deus vai falar que Jó sabia se desviar do mal. Lá no Antigo Testamento tem um negócio muito complicado, muito complicado. Ele é assim: você é um cara mau, você é um cara mau, mas você pode, apesar de ser um cara mau, agir corretamente, e você vai ser beneficiado por isso. Então tem o caminho da justiça, o caminho da lei de Deus e o caminho da injustiça. E você pode ser uma pessoa que é má, mas está trilhando o caminho da justiça. É bem complicado isso. Então não importa o que de fato você é, mas como você se comporta. Um exemplo disso, talvez, me veio aqui na cabeça, vocês vão perceber isso. Jesus elogia o servo mau. O servo mau, ele roubou o rei, né, o chefe dele, o patrão. E o patrão descobriu e falou: ó, ajeita aí suas coisas porque você vai, ser mandado embora. E aí esse cara, então, ele falou assim: tô frito, e agora? Eu tô na rua, eu vou ficar na rua, e como que eu vou fazer para poder viver lá fora, né, no mundão? Aí ele deu a ideia, muito esperto ele. O que ele fala? Peraí, eu sou o cara aqui que recebe o imposto aqui do rei. A pessoa está vindo aqui pagar o imposto para o rei. Aí ele chega ali para a pessoa: você está devendo quanto para o rei? Ah, eu estou devendo R$1.000. Ah, você está devendo R$1.000? Beleza, pode deixar aqui 500, aí eu cubro, eu pago, só 500 aí, beleza? Você é meu amigo, valeu, cara, é isso aí, tamo junto, né? Tamo junto. Aí vem outra mesma coisa. Aí quando ele é mandado embora, ele tem um montão de amigos. Aí Jesus vai ensinar: granjeai pelas riquezas da injustiça, né? Conseguir amigos, isso é uma coisa muito importante e tal. E ele elogia aquele homem mau que teve a inteligência, a sagacidade de fazer a cama dele fora do domínio do patrão ali, certo? Então, isso é muito importante. Pessoas poderiam ser boas, mas percorrer o caminho mau. E serem punidas. Vamos pegar mais um exemplo. Teve uma pessoa que a Arca da Aliança bateu ali no carro de boi, estava carregando a Arca da Aliança, bateu num buraco ali, a Arca da Aliança ia cair, a pessoa cheia das boas intenções foi lá e segurou para ela não cair. Beleza, não caiu, mas aí ele acabou morrendo. Por quê? Ele era um cara de boas intenções, mas ele trilhou o caminho errado.
Ele saiu fora do caminho reto, o caminho que tinha sido traçado, a regra que tinha sido traçada. E ele recebeu a punição da morte. Ah, mas Deus é injusto. Não. Eu sempre falo, eu tento comunicar, olha, não tente colocar Deus num tribunal e julgar a Deus com a sua ética, com a sua moral, com o seu conhecimento. Quem é você para questionar Deus? Para querer julgar Deus? Então, não, tinha uma ordenança de Deus, aquele homem cheio das boas intenções quebrou a ordenança de Deus e foi punido. Acabou por aí. Davi fez a mesma coisa e não foi punido. Davi entrou lá no tabernáculo, pegou o pão que era só para o sacerdote comer e comeu e não morreu, não aconteceu nada. Por quê? Porque Davi era amigo de Deus e podia quebrar as regras? Deve ter alguma explicação para isso. Mas não compete a gente questionar, porque Deus agiu de uma forma tão rígida com um e de uma forma não tão rígida com o outro. Outra pessoa que morreu, 2 pessoas morreram porque vacilaram. Tinha a regra de que o fogo só podia ser o fogo ali do sacerdócio que tinha sido aceso ali dentro. Aí não, os fulanos de tal, lá no deserto, assim que o povo de Israel saiu do Egito, assim que tinha o tabernáculo, filhos de Arão, foram lá e trouxeram fogo de fora ali do tabernáculo, foram oferecer o fogo e morreram. Eu vi uma menina, nesses videozinhos assim que tem na internet, um vídeo curto, estava falando, olha, me explica aí, você é livre para adorar a Deus do jeito que você quer, me explica esse caso aí desses 2 que fizeram do jeito que eles queriam e pagaram com a vida deles. Então, não, você não pode adorar a Deus do jeito que você quer, é conforme as regras dele. Ou você morre. Eu sou bem enfático nisso, porque às vezes as pessoas, elas pensam que Deus é bonzinho no sentido de ser trouxa. Deus não é bonzinho no sentido de ser trouxa, Deus não é trouxa. A Bíblia fala que Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Se ele desafiar a Deus, ele vai sofrer a consequência, tá? Então, Ananias e Safira, eles quiseram, fazer uma coisa fora do padrão, morreram. E ainda o apóstolo Pedro, ele vai falar, mas olha, vocês venderam o terreno, o dinheiro estava na mão de vocês, era só vocês queriam ficar com metade, venderam o terreno por 100 mil reais, por exemplo, se vocês queriam ficar com 50 mil, era só dar 50 mil de dízimo. Para que falar que vendeu o terreno por 50 mil e dizer que está dando está dando uma oferta integral da venda do terreno para poder ficar bem na comunidade, falar, olha só o dízimo, a oferta que eles estão contribuindo, querendo um status dentro da igreja. Para que fazer isso? Se vocês queriam ficar com metade do dinheiro, era só dar a metade. Eu falar, eu vendi, ser sincero, eu vendi por tanto, eu quero dar metade do que eu vendi. Por quê? Querer mentir. E aí Pedro vai falar, vocês quiseram mentir para o Espírito Santo. Um outro princípio espiritual que a Bíblia vai mostrar, que não está ali diretamente ligado com a história de Jó, é que todo pecado, ele não é um pecado só contra o seu irmão, ele é um pecado primeiro contra Deus. Então Davi faz toda aquela sacanagem, com a mulher do soldado,
mata o soldado, mata o marido dela para ficar com a mulher. Eu vejo a história ali, eu não vejo culpa na mulher, eu vejo que aquilo é um caso de estupro. A mulher não tinha o que fazer. Eu imagino a mulher naquela época sendo chamada pelo rei. Ela vai fazer o quê? O rei, ele pode mandar matar ela, matar o marido, matar o pai, matar a mãe, matar os filhos. Eu vejo como um caso de estupro. Tanto que ele mandou matar o marido dela. Deu aquele jeitinho que os governos fazem. Literalmente uma queima de arquivo. Exatamente o que os políticos fazem. Então, Davi fez uma baita de uma sacanagem. E aí, quando o profeta confronta Davi e fala, olha, você fez errado, Davi se arrepende e ele pede perdão para Deus e fala, eu pequei contra ti. Ele não está pensando ali no camarada que ele matou, na mulher que ele estuprou, na bagunça que ele fez. Ele está pensando que primeiro ele ofendeu a Deus. Então, são princípios da vida espiritual, do sobrenatural, que muitas vezes passam batidos, né, pela gente. Mas voltando lá na história de Jó, é preciso todo sofrimento. Será que nós podemos tirar um princípio de que todo sofrimento vai fazer com que a gente tenha um encontro pessoal com Deus? Não. Não. Como eu falei, muitas vezes a gente sofre porque esse mundo é cheio de maldade, a gente sofre mesmo. E, como eu falei também naquele domingo que eu citei a história de Jó, Jó poderia ter tido um encontro com Deus sem passar por sofrimento nenhum, como aconteceu com tantos outros, como Abraão, como Davi, que foi ungido rei. Davi estava lá vivendo a vida dele normal, de repente chega o profeta e fala, agora você vai ser o rei. E tantos outros. Interessante que a Bíblia vai falar sobre Davi, que Deus achou a Davi. A ideia, quando ela fala que Deus achou a Davi, é que Deus está procurando. Jesus vai falar, Deus procura adoradores tais que assim o adorem, em espírito e verdade. Deus procura. E Deus não procura só por procurar para Ele. Tem um caso que Deus procura a pessoa para colocar na brecha. Ele procura um justo para poder assumir aquele problema e resolver aquele problema X que a sociedade está passando. E determinada parte da Bíblia, Deus vai falar, eu procuro, e não existe ninguém para ficar na brecha, não há um justo nenhum sequer. Então, Deus, ele procura trabalhadores, ele procura adoradores, pessoas que vão fazer a vontade dele nesse mundo, pessoas que vão servir para ele como profetas. E então vocês vão ver na história de Jó que Deus fez com que Jó, então, ele passasse a orar pelos amigos dele, que ele estendeu aquela bênção que ele dava para os filhos dele, para os amigos dele, e usou Jó para transformar a vida de outras pessoas. Mas o principal é o que está bem ali no meio, esse encontro de Jó com Deus. Jó é o livro mais antigo da Bíblia. Não dá para saber exatamente onde é que ele se encaixa. Ele não tem uma descrição ali da terra, do local. Mas o que tem nessa história de Jó, o
que é magnífico na história de Jó, essa relação do que acontece em dois mundos diferentes, em duas realidades diferentes, como elas cruzam uma com a outra, uma interferindo na outra, e como existe esse embate. E a vida de Jó ali, ela vai refletir a vida do homem santo, da mulher santa, do homem de Deus, da mulher de Deus, e como existe uma luta e um sofrimento, e talvez ela dê até uma explicação de por que existe sofrimento, porque existe coisas ruins que estão além da compreensão. Jó nem fazia ideia do inimigo. Ele viu os amigos dele como inimigo, mas ele não sabe que por trás disso tinha um ser provocando Deus lá no céu. Então, Jó ele sofre nas mãos desse inimigo, que ele nem faz ideia, e ele sofre, mas apesar dele ignorar toda a confusão que está acontecendo no mundo espiritual, Jó se sai muito bem, porque ele prossegue, e é aquilo que a Bíblia chama de fidelidade, é postura, é posicionamento, né? Chama de fé, na verdade. A palavra fé no Antigo Testamento é fidelidade, emuná. Então Jó ele mantém, apesar de ter sido chacoalhado, destruído, ele mantém quem ele é. Ele não se abala nas suas convicções, seja por Deus, ou seja de se manter correto, e nem duvida de si mesmo, porque ele sabe que não tem de que ser acusado. Ele se mantém firme ali, e ele vai passando por toda aquela situação, e aí que está, Jesus vai falar da paciência de Jó, né? De sofrer tudo aquilo, e ele espera uma resposta de Deus. Ele espera, mas só que é aquela pessoa que está sendo abusada, violentada, estão fazendo coisas erradas para ela, injustamente ela está sofrendo, mas ela não age com violência. Por exemplo, lembra da história da viúva? Tinha o juiz mau e a viúva está ali sofrendo, e ela vai no juiz, ela vai na lei, ela não pega um pedaço de madeira, ela não compra uma faca e vai esfaquear os inimigos. Ela vai pelo caminho da lei, da justiça, e pede que seja feita a justiça. E Jó ficou naquela situação. Jó, ele ficou ali pedindo justiça para o juiz da terra. A Bíblia chama Deus de o juiz de toda a terra, né? Pedindo justiça para Deus. E não se revoltou, não saiu, como o pessoal fala, desceu do salto, né? Não enlouqueceu, ele se manteve ali. E então Deus mudou a história de Jó e conseguiu e consertou tudo aquilo que aconteceu na vida de Jó. Vejam bem outro princípio: Deus não tinha obrigação nenhuma de abençoar Jó só porque ele era bonzinho. Aquilo era um bônus. Ele poderia viver sem nenhuma bênção, tá? Deus abençoou porque Deus quis. Isso é muito importante a gente saber, tá? O irmão Luiz levantou a mão, queria falar alguma coisa? Isso mesmo, né? É interessante a gente observar toda a história, a coisa dita pelo pastor, mas o que nos chama a atenção é que esse amigo, os amigos, né? Eu não sei se realmente esses amigos eram temente a Deus. A expressão
ele acusa. E a atitude não são de pessoa temente a Deus. Porque vimos que o amigo, as palavras dele, a história, o consolo, não apareceu. Não apareceu nada, não saiu nada do coração nem da boca dos amigos que consolasse, que confortasse, que alegrasse a Jó. Saiu acusação e condenação. E eu fico analisando e fico pensando, é irmão, é amigo, é temente, o que é que ele é? O que é que essas pessoas que acham que praticam assim, ele é? Eu não sei, porque é complicado. A gente não sabe o que ele realmente é. Se ele é um falso, ou é um temente, ou obediente, ou um honesto, não sabe o que é que ele é. E isso aí temos vivido até no dia de hoje. Né? Até mesmo na igreja, por exemplo, vamos chamar lá também de igreja, um irmão, hoje as palavras de muitos amigos e muitas delas é ofensiva, sabe? É para derrubar a moral do pastor, né? É destruir o irmão, é ofender a igreja. E eu fico perguntando, quem são esses? Estão do lado de quem? De Deus ou estão do lado do diabo? Dos dois. Dos dois. Porque o irmão falou, o irmão estava falando, eu estava lembrando aqui, e o irmão falou corretamente. É isso mesmo, é uma igreja, você pode trazer isso para a realidade da igreja, onde você tem os irmãos da igreja, e é aquilo que eu falei. Você pode ter uma boa pessoa trilhando o caminho do mal. E aqui lá são crentes trilhando o caminho do mal, sendo usados pelo diabo. Nós vemos isso na história com Jesus. Jesus está lá numa boa, tranquilo, daqui a pouco vem alguém e fala alguma coisa, Jesus fala, olha, isso daí não é pensamento de Deus, não, isso é pensamento maligno. Repreende os próprios discípulos. Os próprios discípulos de Jesus muitas vezes confrontaram ele. E Jesus falou, para trás, Satanás. Tá? Então, é possível, porque as pessoas ali, a coisa, porque a gente foca muito no Jó, a gente tem que, imagina que o copo de água aqui é Jó, a gente fica aqui, do lado aqui olhando para Jó, a gente tem que olhar de cima, como Deus e o diabo que estão lá no céu olhando, e ver a coisa que está por trás da vida de Jó, e da vida dos amigos. Então eles, de uma certa forma, eles estão inocentes, porque nem eles, nem Jó sabe que é o diabo que está agindo ali, certo? Então a coisa toda é muito maior do que eles, e existem as brigas. Então o que a Bíblia diz? Olha o que a Bíblia diz: irai-vos, mas não pequem, não se ponha o sol sobre a sua ira, ou seja, a ira que você tem não deve passar para o outro dia,
nem deis lugar ao diabo. Parece que são versículos separados, mas na verdade é tudo um pensamento só. Porque quando você, a Bíblia vai falar em raiz de amargura que se espalha e contamina muitos, quando você permanece irado por muito tempo, aquilo vai contaminando outras pessoas. E isso, essa quebra da união, essa discórdia, ela vem do maligno. Então, quando você dá espaço para o diabo, você entra em atrito com os outros. Ou quando você está em atrito com os outros, não está perdoando, você deu já o lugar para o diabo já entrou, interferiu no relacionamento, seja marido com a esposa, pai com o filho, irmãos, crentes com irmãos, porque o diabo é isso. Eu costumo falar que ele é sagaz, maligno, perverso, que ele faz assim, ele chama de tentador. Ele cria uma situação para você escolher aquilo, e aí você escolhe. Quando você escolhe, o culpado não é ele, o culpado é você. Então ele consegue te culpar, ele consegue tornar você culpado. Ele é mau, ele é inteligente, ele é perverso, porque Deus vai cobrar de você, não vai cobrar dele, porque ele só preparou uma opção, ele não obrigou você. Você está entendendo? Ele faz com que você se torne realmente culpado daquilo. Ele faz você pecar contra Deus. Ele fez, por exemplo, com Acã, lá, pegar e colocar dentro da casinha dele lá um negócio que não era. Provavelmente ele ficou lá no ouvido dele. A pessoa está errada porque ela ouviu a voz do maligno. A culpa é dela. Elas têm a lei de Deus, elas sabem que não é. Por que Adão e Eva foram condenados? Porque eles ouviram a voz da serpente. Aí Deus castigou também a serpente. Mas lembra que o castigo foi para Adão e Eva, porque Deus tinha falado para eles aquela regra. É igual o caso que a gente falou do profeta no domingo passado, né? Deus deu uma ordem para ele. Aí chegou um outro profeta e falou para ele que aquela ordem tinha sido revogada, e a pessoa caiu, mas caiu porque quis, porque foi desatento, porque se recebeu uma ordem direta de Deus, só Deus podia diretamente revogar aquela ordem. Se Deus estava falando com você diretamente, por que queria falar através de outra pessoa? É só uma questão de bom senso. Então ele caiu na armadilha, caiu na tentação de confiar numa pessoa porque ele era de cabelo branco, era mais velho, né? Então, está errado, ele agiu errado, por isso ele foi punido com a morte. Então, quando você se relaciona com Deus, Deus cobra a responsabilidade. Se você errar, você errou e você perde. E não tem chororô. Ah, Deus me perdoa. Não tem esse negócio de me perdoar. Deus vai te perdoar, você vai entrar no céu e tudo, mas as consequências vão vir, porque você errou. Então, a vida com Deus, principalmente, ela é complicada. A Bíblia, ela pega tão pesado na responsabilidade de nós, servos de Deus, que ela fala que nós vamos dar conta até das palavras inúteis que nós falamos. Se você fez uma brincadeirazinha boba, até disso você vai ter que dar conta. Então, o crente hoje em dia, ele está muito light, ele está achando que Deus é um amigão, e Deus não é amigão de ninguém. Eu tento explicar isso. Eu falo, Deus não é esse ser bonzinho, bobinho, não. Ele é bom, ele não é bonzinho. Ah, porque o pastor, eu falei lá com o pastor lá, e o pastor deu um tapinha nas costas, falou, perdão e tal. O pastor ali pode ter perdoado, mas Deus lá, ele está vendo, Deus não vai perdoar, porque Deus, ele não é seu camarada, ele não é seu amigo, ele é seu Deus, seu pai, seu chefe.
Ele não brinca em serviço. Entendeu? Deus não é assim. Ah, Deus, desculpa aí, me perdoa. Desculpa aí que você dá para o seu irmão do seu lado, pode ser que seu irmão do seu lado, mas Deus não é assim. Deus, ele é muito sério. Desculpinhas, não, é melhor você chorar. Olha, a Bíblia fala, põe a cara no pó, se arrepende mesmo, clama a Deus, para Ele te ouvir. Não é assim, desculpa aí, Deus. Deus não é seu amigo, não é seu camarada, não é igual a você. Tá tudo certo, esquece, não foi nada. Deus não fala, não foi nada, nunca Ele fala, não foi nada, nunca. Deus não leva desaforo para casa. É por isso que tem Jesus. O que Jesus faz? Jesus, ele paga o preço, porque quando alguém peca, quando existe um pecado contra Deus, o crime não prescreve. O crime aconteceu, ele existe para sempre. Alguém vai ter que pagar por isso. Quem foi que pagou? Jesus. Está entendendo? Não tem perdão assim, esquece, não foi nada. Não tem, alguém vai ter que pagar por isso. Aí vem Jesus, porque alguém tem que pagar. É por isso que Jesus teve que vir, porque Deus não leva desaforo para casa. A imagem de Deus, a santidade de Deus, ela tem que ser vingada. Ninguém risca o espelho do vidro de carro de Deus e fica por isso mesmo. Ninguém. Alguém vai ter que morrer. Aí foi Jesus e pagou. É por isso que nós temos perdão. É por isso que lá na Bíblia fala, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Alguém tem que morrer. Deus não aceita insulto. Para ele permanecer santo, sem mancha nenhuma, qualquer agressor tem que pagar. Ele não leva dano. Aí Jesus veio, e isso aqui é louco, que é incrível, que Jesus é o próprio Deus, que deu uma forma de passar por essa regra da santidade dele e sofreu o dano, meio que indiretamente. É muito complexo isso. Ninguém podia salvar a gente. Deus mesmo teve que salvar, só que ele não podia sofrer o dano, porque ele é santo. A honra dele não podia ser agredida. Então ele se multiplicou, vamos dizer assim. E aí essa outra pessoa, que também é ele, foi lá e sofreu o dano. Alguém humilde. Não que Deus não seja humilde, é que ele não pode ser humilde, porque ele é Deus. É complicado, muito complicado. Mas então aí Jesus foi e sofreu dano. Então isso tudo é muito complexo, porque assim, ao mesmo tempo que eu falo assim, o amor é lindo, o amor perdoa, o amor é uma coisa boa. Esse negócio de amar, de perdoar, ele recebe dano. O amor recebe dano. Amor é complicado porque você escolhe sofrer pela outra pessoa. Para você amar a outra pessoa, você tem que suportar ela, você tem que sofrer ela. Você abre mão porque as pessoas são diferentes, então você tem que abrir mão de alguma coisa, você está perdendo. O amor é isso. Na igreja mesmo que Jesus ensinou, para você viver em paz com seus irmãos, a Bíblia vai falar, por que antes você não sofre o dano? Por que vocês vão para o tribunal sendo crentes? Por que vocês não sofrem o dano? Aguenta. Então essa ideia de perdão é uma ideia de sofrer o dano, de aguentar. Você cortou meu dedo fora, mas eu te perdoo, e eu vou viver sem o meu dedo, e eu não vou manter raiva de você, eu aceito sofrer o dano. É uma coisa muito acima da humanidade.
Você tem que ser muito superior para você conseguir conviver. A coisa é igual um homem que perdoa a traição. Para nós, machos aqui do Brasil, que cresceu numa sociedade com todo um monte, é muito louco você conviver dentro de um casamento em que a mulher traiu você e você perdoa a traição. Isso é impensável. Não é aceito pela sociedade. Hoje em dia não, hoje em dia o pessoal já está... Mas só que, por que está assim tão flexível? Porque o cara já traiu um monte de vezes, a mulher só traiu uma vez, o cara releva. Você está entendendo como é que é o negócio? Mas se fosse todo mundo correto, na época que todo mundo era corretinho, traição era o fim. Porque é inadmissível, o homem não pode sujar a honra dele com a traição da mulher, aceitar aquela traição, ser o tal do corno. Não aceita essa humilhação. E Deus é assim, Deus não aceita. Aí alguém tem que pagar, aí Jesus vai e paga. É muito complicado. Quando a gente fala das coisas espirituais, sobrenaturais, é muito complicado. Alguém quer falar alguma coisa? Vocês estão conseguindo entender as coisas que eu estou falando? Como que é complicado? Esse negócio de amor é isso. O negócio de amor é sofrer. Porque você mantém o relacionamento se você perdoar, se você aceitar o dano. Se você não perdoar, acabou o relacionamento. Acabou. Não tem. Pode falar, irmão Moisés. Eu voltou no início, quando você falou que servir a Deus é pagar o preço. E eu tenho preocupado algumas coisas que realmente a gente consegue ver isso hoje na sociedade, e esse mundo está maluco. Está todo mundo doido, está todo mundo. Né? Aí eu estava vendo a chamada, eu acompanhei o canal, aí mostrando alguns atores de Hollywood que fizeram alguns filmes, como no caso do Mel Gibson, depois fez o filme A Crucificação lá, Crucificação, né? E alguns atores que participaram de alguns filmes bíblicos, esses atores são cancelados. Os caras, através do filme, eles reconheceram e começaram a despertar neles a questão da Bíblia. Eles começaram a estudar e entender a verdade e se tornar cristão. Vários atores de Hollywood estavam vendo a lista deles lá. E aí agora esses caras, o Hollywood agora todo mundo jogando escanteio, não tem mais serviço desses caras não servem mais, a sociedade não serve. Então veja como o mundo está maluco, as coisas estão malucas. Aí outros, que é ateu, que declara contrário a Deus, também estão sendo cancelados. Meu Deus, o que está acontecendo nesse mundo? Se você está do lado de Deus, você é cancelado. Se você é contra Deus, você é cancelado pelo outro lado. Aí até ontem acaba me mostrando isso, que o cantor José Camargo fez uma declaração aí desapropriada, e aí acabou sofrendo essas consequências também, né? Contrário, dizendo que alguém fez uma pergunta para ele e falou assim: não, se Deus me atrapalhar, não tem problema, entendeu? Alguma coisa assim, nesse sentido. E aí o cara está sendo uma avalanche de coisa, né? Presta atenção no que você está assistindo, vê primeiramente, que a agora é aqui, né? Primeiro você analisa de onde a fonte, onde é que vem, não sai fazendo essas coisas por aí. Entendeu? Primeiro tem que ver a fonte, então, se é verdade ou não. Entendeu? Porque eu sou muito curioso essas coisas. Eu não teria problema nenhum feito nisso. Porque quando a pessoa me manda alguma coisa, primeiramente eu vou buscar a fonte, eu vou saber de onde é que veio, se é realmente verdade. Então, servir a Deus é pagar o preço. Aí, como o pastor falou no começo da questão de Jó, esse apego de Jó com Deus teve essas consequências. E todos nós, cristãos, que queremos servir a Deus fielmente, nós teremos consequências, nós sofreremos as consequências. De uma forma ou de outra, alguém vai chegar algum momento e vai nos lacrar, vai fazer alguma coisa contrária, porque não concorda com a nossa ideia. Por exemplo, hoje você ser um marido fiel é careta. Você ser um pai rígido é careta. Então, tudo no mundo hoje, tudo que a gente faz como cristão, está sendo contrário. Então, nós vamos continuar sendo contrário. Contrário ao sistema, contrário a esse mundo. Tudo que nós fazemos como cristão, para eles não serve. Você é careta. Você não deixa sua filha namorar da certa idade. Você é careta. Você também, tudo é careta no mundo, porque nós somos o contrário. Então, a gente vai como cristão, sendo fiel a Deus, a gente vai sofrer as consequências.
porque a cada dia está ficando mais difícil. Cada dia está ficando mais difícil. Então, é complicada a situação. Sim. Mas os irmãos veem, né, que lá no final da vida, né, mais precisamente no começo da outra, que você tem que morrer para chegar lá do outro lado, né, você vai ter o encontro que Jó teve com Deus, invariavelmente, todo mundo, né? Então, talvez você nunca viu Deus pessoalmente na sua vida, nessa vida humana, mas se você for fiel igual Jó, se você for de Deus igual Jó, com certeza, quando você morrer, você vai estar com Deus lá no céu, tá? Mas não é por mérito, né? A gente está aí a questão de Jesus. Eu só estou querendo falar a respeito da realidade do mundo espiritual para aqueles que são de Deus, tá? Não estou usando a regra se é lei, se não é lei, não é nada disso. Estou só falando que esse sofrimento todo que cai sobre aquele que é fiel a Deus, se aquele que é fiel a Deus permanecer fiel no caminho, fiel até o fim, né, lá do outro lado ele vai estar tranquilo com Deus e os outros não. Irmãos, a Bíblia, ela ensina, apesar dos amigos de Jó serem manipulados pelo diabo, ela fala claramente no Novo Testamento que a nossa luta não é contra o ser humano, não é contra a carne e não é contra a sangue, porque ela vislumbra essa luta de Deus. Na verdade, se o diabo está querendo lutar contra o crente, não é contra Deus, que contra Deus ele não pode, né? Mas o crente, ele tem essa visão do que está por trás das coisas, né, nesse mundo. Então, uma das coisas que eu falei é essa questão do relacionamento da igreja. Ele é quebrado quando se dá lugar ao diabo. Então, a falta de perdão dentro dos relacionamentos da igreja, que quebra a comunhão na igreja, é você dar lugar ao maligno. Então, você deu lugar ao maligno, tem a quebra da comunhão. Como você dá lugar ao maligno? Quando você não perdoa, quando você... Imagina, é bem complexo. Eu assisto coisas de várias culturas, então eu sei dizer na forma de outras culturas, mas na nossa cultura é meio difícil dizer. Imagina que, uma linguagem meio que espírita assim, imagina que quando você não perdoa, certo? Você cria um lugar ali de escuridão na sua vida, dentro da sua alma, dentro do seu espírito, na sua vida. Estou usando só como sentido, não é que é exatamente isso, estou só tentando expressar, certo? E esse lugar de escuridão, ele é um lugar de escuridão. Então, aquilo que é da escuridão, ele não entra na sua vida porque a sua vida é luz, mas quando você tem ódio, mantém o rancor, você cria um ambiente próprio para aquilo que está nas trevas. E aquilo que está nas trevas, então, que é, na linguagem pentecostal, você cria a brecha para o inimigo, né? Então, ele vem e entra naquele lugar e passa a habitar na sua vida, no sentido espiritual. Ali ele brota, ele prospera ali naquela campo escuro. Alguns, nas linguagens espíritas, vão falar que ele se alimenta do sentimento negativo, do ódio, ele se enraiza, ele é igual um bolor, né? Igual um fungo que vai se alimentando daquele sentimento negativo e vai crescendo na sua vida espiritual, tá? E vai sujando, vai manchando e vai tomando conta, tá? Então, santidade interior é você viver em paz, você perdoar todo mundo, você não dar lugar para o diabo no seu coração, certo? Se encher de coisas de Deus, coisas boas, sentimentos bons, não sentimentos negativos,
porque aquilo toma o seu coração. Irmã El, você pode falar? Então, a aula de hoje ela foi assim, muito boa, né? Porque pegou o livro de Jó todo assim, né? E eu vejo assim que o livro de Jó, ele foi escrito realmente para o nosso ensino. Não é, a intenção não era contar a história de um homem, mas a nossa história, né? Que nós podemos vencer. No final do livro, Jó vai dizer: bem sei eu que tudo podes. Deus pode tudo, e nenhum dos pensamentos dele pode ser impedido, né? Então, é tudo para o nosso ensino, é tudo para o nosso conforto, né? Para o nosso bem. Agora, a luta ela existe mesmo que é difícil e dói muito, né? Ninguém gosta de passar por dificuldades. Mas a história de Jó, né, é para nos ensinar. É bem interessante. Hoje o professor foi muito bem, parabéns. Conseguiu, né, pegar o livro todo assim, em pouco espaço de tempo. Muito bom. Obrigado. Fazer uma vez que o juro do mamãe na alegria de amanhecer, né? Boa, prazer muito. Mas assim, é preciso entender, irmãos, muito bem isso, o que está ali por trás da história do Jó, né? Então, como eu estava falando, muitas vezes a gente foca no que fizeram para a gente, das pessoas, né? Porque a apunhalada pelas costas, ela vem do seu amigo, do seu irmão, do seu parente, e ela dói porque aquela pessoa que você mais admira, que você tem mais consideração, é ela que te dá uma facada, que é o caso do Judas, né? Que também foi usado pelo diabo. Então, quando você vê o completo da história, todo o complexo da história, você consegue ver essa implicância do diabo com Jó. E você consegue ver que o ataque dele minou a vida financeira dele, matou todos os filhos dele, né? Teve destruição pela natureza, por raio, teve ladrões, teve terremoto. Ele conseguiu fazer coisas estranhas, né? Com a permissão de Deus, ele fez muitas coisas estranhas ali, muito poderosas. E Jó foi massacrado. E aquilo tudo era maligno. E você vê que é maligno, foi tudo de uma vez. Chegou, imagina a situação do Jó. Jó está ali sentado ali, mais um dia de serviço, de repente chega um funcionário, vieram e roubaram aí, tocaram fogo no seu rebanho lá do lado de cá. Aí chega o outro, caiu um raio lá e matou todo o seu rebanho. Aí chega o outro, seus filhos estavam fazendo uma festa ali, um churrasco ali, de repente deu um vento ali e levantou o teto lá, e o teto caiu e matou todo mundo, morreu todo mundo. Foi tudo assim, maligno, mostra o agir maligno. Mostra o agir maligno. É para massacrar mesmo, é metralhadora, é para destruir. E aí Jó já se cobre de luto, de uma hora para outra. Jó perdeu tudo, riqueza, paz, alegria, ficou em luto pelos seus filhos. Aí depois ainda vem uma doença maligna, perversa, para fazer ele sofrer, sabe, sobre medida, né? Não sei se vocês entendem, a linguagem da medida é assim, na Bíblia lá, quando fala 3 vezes mais, né? Coloca 1, 2, 3 lá no livro de Eclesiastes, e aí tem uma quarta coisa, aquela doença é a quarta coisa, entendeu? É mais do que 3, ele é mais do que 7, tem um negócio a mais. Então Jó foi massacrado. Aí teve os amigos dele, certo? Então a mulher dele foi massacrada de tudo quanto é jeito. A Bíblia não fala do tempo, pode ter sido muito tempo. Não dá para saber, tá? A Bíblia não vai falar a respeito.
a não dar esse foco no... Sim, sim. Até recuperar tudo de novo, como ele recuperou, né? Teve outros filhos. Pode ter sido muitos anos. Pode ter sido. E o filho apareceu assim, e a mulher apareceu assim no toque do marido. Porque lá na história é tudo muito resumido, né? É tudo muito resumido a história. Mas enfim, o que eu queria que os irmãos prestassem muita atenção é no lado espiritual. Como tudo de bom e de ruim vem do lado espiritual. Que a atitude de Jó, a forma como ele vive, existe uma interação. Conforme ele vive, algo acontece no espiritual. Ele é abençoado, ele é amaldiçoado sem culpa. Tudo está acontecendo conforme ele vive. Existe uma interação conforme ele vive. Eu estou balançando a mão, quer dizer assim, que a vida dele faz tremer, né? Vamos imaginar que você tem uma parede no sobrenatural, ele influencia a realidade. A realidade aqui da física, a forma como ele vive, mexe lá em cima no céu com Deus, com o maligno, e coisas estranhas acontecem da forma como ele vive. Foca nele nesse momento, mas por trás disso tudo tem Deus, né, com suas intenções, e tem o maligno com suas decisões. O irmão Miguel levantou a mão. Doutor Samuel, como é que a gente pode imaginar hoje a ação assim do inimigo nas nações, vamos supor, que nem a gente vê nessas guerras, nesses barulhos de guerra? Está saindo fora do controle, o diabo está agindo assim livremente nesse povo, que a gente vê muitos relatos que nem a Ucrânia lá, né, de famílias inteiras sendo destruídas, passando fome, sem perspectiva de melhora. Parece que estão cada vez mais no fundo do poço, né, e sem tipo assim, a gente sonha que o ano que vem melhore, né? Porque daqui até o fim do ano melhora, vamos supor, na nossa nação. Mas uma nação deles lá, não tem como, né? Isso aí já está fora do livro de Jó, mas tem também, tá? Sim, pois é, mas a gente vê que é a ação do inimigo, na verdade, né? Sim. Destruindo tudo e todos, né? Inocente, criança. Imagina o país de Israel. Na Bíblia é um país feito por pessoas crentes, certo? Brasil, por exemplo, se o Brasil tiver 50 milhões de evangélicos, certo? Então eu sei 50 milhões de evangélicos, e eu já falei para vocês desses princípios. Se você se achega para Deus, ou seja, você se declara cristão, declara crente, toma o nome de Deus sobre a sua vida, diz que é servo de Deus, você está invocando uma responsabilidade. Se você não fizer jus, imagina que, vamos tentar trazer para o mundo, você abriu uma empresa, uma filial do McDonald's, você foi lá, fez todo o contrato com o McDonald's, você comprou um terreno, você construiu conforme o McDonald's manda, beleza? Aí você é filial do McDonald's e a sua batata frita está saindo queimada, e aí o McDonald's reclama com você: olha, como que você está usando a minha marca McDonald's e aí você está queimando a batatinha? Você vai ser descredenciado, você vai deixar de usar a minha marca, eu vou te punir, certo? Porque você está fazendo coisa errada. Então assim é a pessoa que se diz crente. Não importa se ela é crente de verdade ou não, importa é que ela está, entre aspas, entrando numa aliança com Deus. Se você entrou numa aliança com Deus e você não honra essa aliança, você é amaldiçoado. Então, é isso que eu falo. Não adianta ter um montão de crente que são uma porcaria de crente. Minha boca. Eles vão trazer maldição para o nosso país. O país vai ser amaldiçoado em vez de ser abençoado. Porque as pessoas que dizem que são de Deus
estão fazendo tudo o que envergonha o nome de Deus. Vai atrair maldição. Então não adianta ter 50 milhões. Se esses 50 milhões não forem de fato de Deus, não agirem corretamente. Então, veja bem, no mundo espiritual influenciando no mundo real, se você tem uma nação, porque 50 milhões, tem país aí que tem 50 milhões, o Brasil tem 200 e tantos milhões. Então você tem metade da nação, um terço da nação, uma quantidade muito grande de pessoas que deveriam estar fazendo coisas para Deus e não estão fazendo, vai atrair maldição. Então vai ter seca, vai ter enchente, vai ter pestes de todo tipo, vai ter corrupção, certo? Porque é um povo que Deus está irado, porque eles dizem que são dele, mas fazem aquilo que irrita ele, né? Então você vai ver lá no Antigo Testamento, vai ter isso dito para o povo de Israel. Isso vale para quem é crente e diz que está servindo a Deus. Então começa por aí. Então, primeiramente, povo que diz que é cristão de diversas partes do mundo, mas estão querendo viver aquele cristão light lá, né? Fazendo tudo errado. Aí irrita Deus. Irritou Deus, o diabão tá lá. Você viu? Seu servo? Ele não está andando nos seus caminhos não, hein? Eu acho que ele precisa de uma liçãozinha. Você não quer que eu vou lá dar uma chacoalhada nele? Aí Deus olha e fala para ele. Deus olha para ele e fala: olha, você tem razão. Esse cara não está merecendo usar o meu nome, não. Você pode fazer o que você quiser com ele. Entendeu? Então, as coisas vão acontecendo. Então, esse mundo está ficando um lixão. Por quê? Porque a Bíblia diz lá na profecia, lá no Novo Testamento, nos últimos dias os filhos serão ingratos e maus com os seus pais. Eu estava pensando nisso outro dia. Deus, Ele é autoridade. E Ele quer que a autoridade do lar, que Ele instituiu, certo? Na natureza, porque o pai, veja bem, tem um menino vai passar aí agora, certo? O pai dele, na simbologia da Bíblia, o pai dele representa Deus. Então, o filho desonrando o pai, ele está desonrando a Deus. Então, os filhos, como é que é? Tem gente indo cantar no louvor da igreja, nas igrejas, no geral, todas as igrejas evangélicas, e quer dizer que é adorador, quer dizer que é servo de Deus, mas esses jovens, depois eles desrespeitam o pai e a mãe. Não estou falando de coisa muito complicada, estou falando de coisa simples. Já basta para gerar problema. Já basta, já é o suficiente para irritar a Deus. Deus já se irritou com isso. Deus não gosta de gente hipócrita. Ele odeia gente hipócrita. Ele odeia, ele abomina gente falsa. Então não dá para o jovem querer ser adorador. Porque eu estava comparando, nos meus pensamentos, a tal do Corbã. Tinha isso nos fariseus da época de Jesus. Ao invés de ajudar o pai e a mãe no sustento da casa, eles falavam: não, isso aqui é para Deus. Aí pegava o dinheirinho e dava lá no dízimo, na igreja, lá no sacerdote. Quando o pai e a mãe morriam, ele ia lá e... porque não queria ajudar o pai e a mãe, porque é sacana. Então aí fica o jovem lá cantando: não, pai, eu vou adorar a Deus. Aí lá, mas não respeita o pai e a mãe. Tá? Então, esse é só um pequeno exemplo. Então, vai ter problema. Deus vai permitir o maligno vir e devorar, né? Usa aquela expressão devorador. Vai ter problema. Por quê? Porque está pedindo para ter problema. Não ama o pai e a mãe e a Deus. Por tabela, Deus se ofende
Porque pai, ele representa Deus na família. A autoridade de Deus representa a autoridade de Deus. Então, você está desonrando a Deus. É igual o pastor Liso, ele está cantando, louvando, pregando, ensinando, mas não honra pai e mãe e não tem temor a Deus. Eu não estou falando de jovens só não, tem gente velha. É velho na igreja, mas maltrata os velhinhos e idosos. Tá certo, velhinho e idoso dá trabalho? Eles têm que cuidar. Quando você era criança, você não fez malcriação para eles? Eles não cuidaram de você mesmo assim? Não dava banho em você, não trocava suas fraldas? Aí chega no final da vida, você não pode pagar, né, essa bondade. Você não pode... Eu, por exemplo, sou o cara que eu não gosto de ingratidão. Mas é o que mais tem. Certo? Então, eu fico pensando nessas coisas. E, infelizmente, essas coisas estão tão fáceis aí, estão tão palpáveis, que não dá para você falar, a igreja é pura, a igreja é abençoada, não é, está todo mundo errado. Mas é assim, 90% de gente errada. Aí eu falo que Deus é amor, que Deus ama muito acima do entendimento, que Deus é muito bom, porque Ele é. Porque senão, tinha que tocar fogo em todo mundo mesmo, entendeu? Porque erra demais. Eu dei um exemplo besta, porque envolve ali a família. Ali é uma coisa tão fácil de errar, que já está passando tão batido. Não estou falando de um palavrão, estou falando de uma coisa muito bobinha, tão fácil de errar. Então, eu tentei, com a história de Jó, mostrar um pouco dessa realidade espiritual, que não tem como escapar. A luta é constante. A nossa luta não é contra as pessoas. O inimigo não é aquele que a gente está vendo. Apesar de eu falei da malcriação e tudo, o diabo está sempre por trás. A pessoa errada, porque ela ouve o diabo, seja ela crente ou não, ela ouve o diabo, é por isso que ela é errada, certo? São escolhas, e a gente tem que sempre apelar para as pessoas: ouça a Deus e não ao maligno. Você precisa ouvir a Deus e não ouvir o diabo. Faça a vontade de Deus e não a vontade da carne do diabo. Amém? Então vamos encerrar, vou passar a palavra para o diretor da escola para finalizar.